Rodrigues tem uma ligação estreitíssima com as decisões mais importantes, porque ela tem sido o verdadeiro elo internacional da delinquência local com a internacional. Delcy Rodrigues não tem escrúpulos e passou de obedecer a Putin a se tornar a funcionária do mês de Donald Trump. Ela já entregou 50 bilhões de dólares em petróleo bruto. Ela se comprometeu a libertar os presos, atualmente na Venezuela. Delcy Rodrigues é uma pessoa muito pouco confiável. Vamos reiterar, ela é uma criminosa, assim como os demais. Neste resumo de notícias venho, como sempre, trazer para vocês as mais importantes que aconteceram. E vocês devem conhecer e podem aprofundar, como sempre digo, em outros meios de comunicação. Eu, atendendo ao pedido de muitos assinantes, pretendo também incluir a explicação detalhada do que está acontecendo na Venezuela, desde o momento em que os Estados Unidos retiraram Maduro e o submeteram à justiça. A notícia mais importante de hoje é que Trump esteve no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, Suíça, e reiterou que precisa da Groenlândia. É uma ilha sob tutela dinamarquesa e ele diz que precisa dela para a segurança estratégica norte-americana. Ele disse expressamente: "Estou pedindo um pedaço de gelo para a proteção do mundo e não querem nos dar." É um pedido muito pequeno comparado com tudo o que demos a eles durante décadas. Tantas décadas, disse. Eles podem dizer sim e ficaremos imensamente agradecidos e felizes, ou podem dizer não e nós vamos nos lembrar disso para sempre. Esta enorme ilha sem proteção, disse Trump, é na verdade parte da América do Norte, é legitimamente o nosso território. Lembrem-se que Trump sempre costuma falar de América para os americanos. Busco iniciar conversas e negociações imediatas para voltar a discutir a aquisição da Groenlândia, disse o presidente. E embora o presidente dos Estados Unidos da América tenha descartado uma ação militar, emitiu um alerta extremamente contundente e severo, uma ameaça quase de forma direta aos seus parceiros europeus. Trump pensa, como muitos norte-americanos com responsabilidade de poder, com responsabilidade de governo, que a Europa não falaria seus idiomas atuais e sim, provavelmente estariam falando o idioma alemão. Se não fosse pela ação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que os salvou da vitória de Hitler, depois com o Plano Marshall, que os ajudou economicamente, finalmente, com a OTAN, com a qual os defendeu de uma possível ameaça de ataque da antiga União Soviética, da Ucrânia diante do ataque russo, que já dura 4 anos. Trump pensa, e muitos pensam, que a Europa tem uma dívida de gratidão com os Estados Unidos. E embora Trump tenha destacado que tem absoluto respeito pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca, ele disse: todo aliado da OTAN tem que ser capaz de se defender, e eles não conseguem se defender, não conseguem defender seu próprio território. Somente nós, os norte-americanos, poderíamos estar em condições de enfrentar os riscos e as ameaças deste século. No Ártico, ele diz que ama a Europa, que quer vê-la prosperar, mas que ela está indo na direção contrária, e nesse trecho o discurso marcou um eixo fundamental do que o presidente norte-americano vem dizendo: a decadência europeia diante da guerra de civilizações, sustentando que a Europa está perdendo para o islamismo devido à cegueira de sua liderança e também por sua incapacidade, por sua negligência. Javier Milei também falou na cúpula de Davos, afirmou que o Ocidente é o farol da civilização, reiterou seus ataques à cultura woke, ao socialismo e a tudo o que ele considera ser regulações
e, consequentemente, destruição dos estados. Um forte apoio de Milei, obviamente, a Trump. Bem, finalmente devo explicar o que está acontecendo na Venezuela, porque assim me pedem. E além das opiniões a favor e contra que podemos ver nos meios de comunicação a respeito do que fez os Estados Unidos, alguns sustentam que os Estados Unidos não deveriam se intrometer nos assuntos internos desse país quando está claro que essa narcoditadura não poderia ser objeto de uma disputa interna. Eles massacraram o povo toda vez que ele tentou impedir que continuasse. A relação entre um povo que deseja se libertar e uma ditadura armada só pode ser resolvida por um fator externo, e isso é uma constante nas realidades deste século XXI. Outros, pelo contrário, questionam por que alguém que deveria estar na prisão foi deixado no comando da presidência usurpada da Venezuela. Por que ele não está lá? Ele está no lugar de Delcy Rodrigues, o Mundial González Urrutia. Está claro que Delcy Rodrigues é uma criminosa do mesmo calibre que Nicolás Maduro ou Diosdado Cabello. Ela é responsável por violações de meninas, tortura de crianças e adultos, desaparecimentos forçados, homicídios, e isso ficou claramente explicado em um relatório. De uma socialista, não de alguém de direita, da ex-presidente socialista do Chile, Michelle Bachelet, quando fez um relatório contundente sobre toda essa estrutura da qual Delcy Rodrigues tem uma ligação estreitíssima com as decisões mais importantes, porque ela tem sido o verdadeiro elo internacional da delinquência local com a internacional. Ela deveria estar em uma cela junto com Maduro e Osvaldo Cabello. Certamente algum dia ela estará. No entanto, o poder norte-americano decidiu sentá-la na poltrona de honra do Palácio de Miraflores, em vez de fazê-la comparecer diante de um juiz norte-americano, como aconteceu com seu tenebroso ex-chefe, Nicolás Maduro. Por quê? Edmundo González Urrutia e Corina Machado, que mantém contato estreito e permanente, digamos, com Marco Rubio, o secretário de Estado, foram relegados pela administração Trump. Por que eles? Eles estão acompanhados pelo povo, pela maioria dos venezuelanos, mas não por aqueles que têm as armas. Os militares, os policiais, os coletivos chavistas. Delcy Rodrigues não tem escrúpulos e passou de obedecer a Putin a se tornar a funcionária do mês de Donald Trump. Ela já entregou 50 bilhões de dólares em petróleo bruto. Ela se comprometeu a libertar os presos. Mas isso ela está fazendo só aos poucos e também prometeu desmontar a estrutura chavista, ou seja, tirar das promoções os generais ligados ao narcotráfico. Também não fez isso. Donald Trump foi muito claro, não quer repetir o erro cometido no Iraque. Lembrem-se, naquela ocasião, os Estados Unidos mataram Saddam Hussein e toda a sua cúpula e tentaram instalar um governo aliado dos Estados Unidos. O poder total acabou nas mãos do ISIS, de grupos extremistas ligados ao Irã. Enfim, de grandes inimigos globais. Isso ocorre no meio de um vácuo de poder político que nem Trump, nem seus assessores da CIA e do Pentágono querem que aconteça atualmente na Venezuela. Delcy Rodrigues é uma pessoa muito pouco confiável. Vamos reiterar, ela é uma criminosa, assim como os demais. Exatamente como seu irmão, assim como o general Padrino Lopes, e também como Diosdado Cabello. Ela proclama em voz alta que se mantém firmemente de pé, mas sua idiosincrasia de ofídio a faz rastejar. E também ferir gravemente os seus próprios.
Não vai acontecer que, em vez de levar o país à democracia, como sonha Donald Trump, ela acaba traindo a Casa Branca, assim como ela e Diosdado fizeram com Maduro. É importante que continuemos acompanhando o que está acontecendo e o que acontecerá em nossa amada Venezuela. Defender a liberdade exige vigilância contra os opressores que permanecem no poder naquele país. Permanente. Aqueles líderes corajosos que lutaram e que hoje têm o apoio popular, como o senhor Edmundo Gonzalez Urrutia e a figura que eu chamo de Joana d'Arc do Caribe. Ela esteve pessoalmente com o ex-presidente Donald Trump e colocou de forma muito clara e direta essa questão. Um tema muito importante ao qual não devemos perder de vista é a complexa situação gerada pelo deslocamento do porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln e sua frota para a região do Irã. Eles estão a cerca de 72 horas de alcançar a zona de comando do Comando Central dos Estados Unidos, ou seja, da estrutura que taticamente decidiria e executaria ataques pontuais sobre a estrutura de defesa da República Islâmica do Irã, como Trump se comprometeu com Netanyahu, o líder israelense, e com o próprio povo iraniano que está sendo massacrado pelas forças da repressão. Pediram a Donald Trump que não realizasse o ataque a partir de bases militares norte-americanas localizadas em países árabes, e por isso ele está levando para a região o porta-aviões Abraham Lincoln para realizar um ataque pontual, ataques que certamente estarão direcionados à Guarda Revolucionária Iraniana, ao seu poder de fogo militar e ao controle que essa estrutura do país dos ayatollahs exerce sobre o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é fundamental e estratégico para o mundo e especialmente para o Ocidente, porque por ali passa 25% de todo o petróleo bruto que sai da região e de todo o gás liquefeito que é exportado dali. Consequentemente, controlar o Estreito de Hormuz é controlar o desenvolvimento da economia do Ocidente. O ato de bombardear diretamente as bases que o Irã possui ali e substituí-las por bases controladas pelos norte-americanos, israelenses e talvez pelos sauditas. Nesse trecho crucial do mar é o ponto estratégico fundamental ao qual devemos estar muito atentos. Assim como Donald Trump não deslocou estrutura aeronaval para o Caribe para fazer turismo, mas sim para fazer o que acabou fazendo, tomar a Venezuela, ele também não está enviando o Abraham Lincoln por acaso. Eles vão tomar medidas militares em relação ao Irã. Os ayatollahs levam esta questão muito a sério e já disseram que um ataque israelense terá resposta, assim como um ataque norte-americano. O ataque israelense sobre as estruturas do país judeu e o dos norte-americanos sobre as bases norte-americanas na região ou as bases da OTAN, se são capazes de acompanhar o ataque que estamos mencionando. Veremos o que acontece. Mas o porta-aviões Abraham Lincoln está a cerca de 72 horas de ficar sob o controle operacional direto do Comando Central do Pentágono e, consequentemente, de iniciar, talvez já no próximo fim de semana, um ataque de importância fundamental contra o Irã. O Irã poderia antecipar esse ataque e realizar um ataque contra Israel. E por isso há um alerta importante nesse país, porque supõe que pode tentar prevenir um ataque ou galvanizar um país dividido como o Irã, atacando um inimigo histórico como Israel. Vamos ver.
Um tema que também precisamos analisar é a crise que se desencadeou dentro da União Europeia. A Europa está muito dividida e toma decisões contraditórias. Por um lado, assinou o acordo com o Mercosul. Com muita pompa e circunstância, a principal representante da União Europeia viajou para se reunir com Lula, abraços com Lula, depois a assinatura no Paraguai, mas essa iniciativa recém-assinada já foi colocada pelo próprio Conselho Europeu nas mãos da Justiça Europeia, o que significa que também começará um longo caminho para ver se isso acaba sendo o que promete ser. Um assunto importante que jamais deveríamos nos esquecer é exatamente o que está ocorrendo agora com a chamada Força de Paz, que foi criada por Donald Trump em novembro do ano passado. O presidente norte-americano levou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução para uma força de paz que solucionasse definitivamente a situação de Gaza, garantisse as fronteiras de Israel e do Egito, criasse uma polícia palestina sem terroristas e pacificasse esse lugar-chave do Oriente Médio. Mas agora Donald Trump avançou e está ampliando essa ideia para um tema mundial. Essa junta de paz internacional já será formada por muitos países. Vai se constituir como uma alternativa viável às Nações Unidas e vai avançar com uma liderança constante norte-americana. Foi formada uma diretoria onde está Donald Trump, onde está Marco Rubio e onde está o representante especial dos Estados Unidos no Oriente Médio. Donald Trump está tentando criar uma espécie de Nações Unidas paralelas? Ele já vem criticando a ONU há muito tempo, desde seu primeiro mandato, dizendo que não serve para nada e já se retirou. Recentemente, de cerca de 60 organismos dependentes das Nações Unidas, o que significa retirar o financiamento que, em sua grande maioria, vem dos Estados Unidos. Esta junta que está sendo formada, esta junta de paz, terá a capacidade de vetar decisões, remover membros e definir prioridades operacionais. O organismo contará com uma junta executiva, como eu disse, com figuras-chave do entorno político de Trump e com outros líderes mundiais em quem Trump confia. Um deles, Javier Milei. Vamos ver o que acontece com essa novidade, já que claramente, com este Conselho de Paz, os Estados Unidos não só parecem estar criando uma organização das Nações Unidas paralela, como também estão colocando homens de sua confiança em posições de poder máximo. Jared Kushner, seu genro e conselheiro. Tony Blair, um velho amigo seu, apesar de ser do Partido Trabalhista. O presidente do Banco Mundial, Ayai Bamba. Todos terão um mandato de 3 anos renovável, isto é, até que termine o atual mandato de Donald Trump. Mas haverá outros com assento permanente se pagarem $1 bilhão. Quais países pagarão? Estão em condições de pagar $1 bilhão para financiar as atividades do organismo? Qual será o poder desses membros permanentes? Terão direito a veto, como no Conselho de Segurança das Nações Unidas? É um tema que ainda não está totalmente esclarecido, mas eu quero antecipar isso para vocês, porque fica claro como esse Conselho de Paz que Trump tem em mente está sendo desenvolvido na velocidade que ele costuma impor. O presidente norte-americano tem múltiplos objetivos que hoje não temos certeza de quais são, mas que precisam ser observados com atenção. Porque Donald Trump acaba de completar 1 ano de governo
e nesse ano virou o mundo de cabeça para baixo, tomando ações que ninguém imaginava e promovendo ações futuras que já podemos imaginar, como mudar o governo de Cuba e o governo da Nicarágua e avançar nessa solução para a Venezuela, da qual falamos antes, talvez utilizando esse mesmo Conselho de Paz. Porque esse Conselho de Paz afirma, entre os objetivos que estabeleceu, que pode se encarregar de ações pós-bélicas e de crises de representatividade nos países em que ocorreram. Parece uma definição de uma Venezuela onde Delcy Rodrigues não cumpra com sua tarefa de funcionária do mês. Vou continuar informando vocês, como sempre, para que conheçam tudo o que precisam saber e, como sempre digo, possam ampliar em outros meios de comunicação, porque tento entregar um pacote compacto para que vocês não percam as coisas que precisam saber.